Qual que é o grande problema das vagas hoje em dia, tá? E está cada vez mais crescendo esse problema. É esse aqui, tá? O resumo do grande problema é: as vagas pedem mais do que precisam. Quem nunca foi lá pesquisar, tá procurando, né, uma nova oportunidade, querendo talvez trocar de emprego, ou até está desempregado, está procurando uma nova vaga, se depara com aquela vaga, com aquela lista de requisitos gigantescas. Quem nunca se deparou com isso, né? Acho que a maioria, já aconteceu isso comigo várias vezes. Há um tempo atrás eu lembro que isso já era um problema, né? Vagas que pedem muito mais coisas, pedem muitas coisas, parecem vagas impossíveis, e eu tô vendo isso crescendo, tá? Eu tô vendo isso cada vez mais vagas impossíveis. Eu até imprimi aqui algumas, deixa eu pegar aqui, só para vocês verem, alguns exemplos de algumas vagas que eu imprimi aqui para nossa live, para a gente analisar o que as vagas estão pedindo, tá? Então, ó, uma vaga de Scrum Master para São Paulo. Eu vou falar o nome da empresa, tá? Vamos deixar isso aqui confidencial. Mas, enfim, o que está pedindo? Certificação, né? CSM, PSM, PSPO, e pede PSM, PSPO, pede as duas, né? Certificação de Scrum Master e de PO. Experiência nos frameworks ágeis, pede experiência em Jira, experiência com Lean, Management 3.0, XP, Safe, Less, Kanban, Design Thinking, Design Sprint, FDD, User Story, ATDD, TDD, integração contínua, retrospectiva, facilitação de retrospectiva, né? Além de já ter atuado como gerente de projetos em metodologias tradicionais. Olha só, tudo isso para o cara atuar como Scrum Master. Será que precisa de tudo isso mesmo para trabalhar como Scrum Master? Vamos ver, tem uma outra vaga aqui que eu coloquei. Ó, vamos lá, Scrum Master também São Paulo, tá? O que está pedindo aqui? Que ele tenha conhecimento das práticas ágeis de Lean, XP, Kanban, que tenha certificações, conheça de KPIs, planejamento estratégico, tenha uma visão crítica e analítica, conheça Jira, conheça Confluence e conheça o Manifesto Ágil. Isso aqui está um pouquinho menos, né, mas está pedindo bastante coisa também. Olha a outra aqui. Para Agile Coach, está pedindo Lean, Scrum, Kanban, XP, Safe, pelo menos 3 anos como Agile Coach, Design Thinking, Design Sprint, Lean Inception ou metodologias equivalentes. Está pedindo PCD, nem sei o que é isso aqui, tá? Tem que ter experiência como consultor. Bom, enfim, e uma série de outras coisas, né, faculdade e tal, outros requisitos. Aí você entra em outra aqui, vamos ver, deixa eu ver essa daqui. Tá pedindo um PMBOK, ó, isso aqui é para trabalhar como Scrum Master também, pedindo conhecimento do guia PMBOK, do Framework Scrum, né, que seja formado em tecnologia, administração, tem inteligência emocional, conheça PNL, assim, uma bagunça. Então, assim, são só alguns exemplos que eu achei mais que extrapolaram, né, esse ponto aqui que eu comentei, que está pedindo muita coisa. E aí, qual que é a reflexão que eu faço disso tudo, tá? As vagas pedem mais, não só mais, assim, pede um requisito de mais, elas pedem mais do que precisam. Por um tempo, quando eu via esse tipo de vaga, eu ficava pensando, pô, será que realmente vai usar tudo isso? Isso quando pede inglês, espanhol, um monte de coisa, aí você fala, não, peraí, vou fazer o meu curso de inglês, né? Aí você fica lá anos aprendendo inglês, fala inglês fluente, e passa numa vaga dessa que tá pedindo inglês. Aí você percebe que no seu dia a dia você não usa inglês nunca não usa para nada. E isso acontece com a maioria dessas coisas que essas vagas estão pedindo, tá? A vaga lá pede XP, FDD, às vezes alguns métodos ágeis que nem usa na empresa, nem tem na empresa, mas ela pede na vaga. Há um tempo atrás, e por que isso acontece? Tá? Há um tempo atrás, antes de eu vir aqui para a MindMaster, um dos últimos empregos que eu tive em consultoria, eu estive à frente, no finalzinho da minha carreira, né, executiva, eu estive à frente do RH. Além de eu estar atuando na transformação ágil da empresa e dos clientes daquela consultoria, eu também assumi por um tempo, por mais ou menos um ano, o meu último ano na empresa, eu assumi toda a área de RH, treinamento, recrutamento e seleção, cultura, até porque eu estava colocando cultura ágil, né? Então eu acabei, o diretor de RH saiu, eu acabei assumindo essa área de RH também. E aí eu vivi essas dores, eu entendi
eu vi ali por que as meninas do recrutamento e seleção, não elas, né? Mas quem pedia as vagas para elas e acabava fazendo com que elas exigissem tudo aquilo, por que tem esse monte de exigência? Eu percebi acontecendo na pele isso, tá? O que acontecia? O pessoal coloca uma vaga, né? Alguém aí do RH coloca uma vaga, do dia para a noite chove 400 currículos, 500 currículos. Como que você faz para ler 500 currículos? É humanamente impossível, né, para descobrir. E aí o que eles fazem? É esse hackzinho deles, tá? Que meio que intuitivamente a maioria das pessoas fazem. Coloca esse monte de requisito na vaga. Para quê? Para filtrar logo na entrada, para não receber 500 currículos do dia para a noite. Se colocar a vaga só com o que realmente precisa, vem muita gente. E aí elas não conseguem especificar. E aí não conseguem filtrar. E aí o que eles fazem? Colocam muito requisito para filtrar mesmo as pessoas e aí coloca um monte de requisito que não vai usar, mas só para aquele, vai que precisa daquilo, né? E aí coloca aqueles requisitos e aí acaba filtrando as pessoas, tá? E acaba menos pessoas entrando no processo seletivo e facilitando um pouco a vida de quem está recrutando, tá? Mas assim, é um problema isso para as empresas, né? Hoje em dia, e tem algumas soluções já sendo desenhadas para isso. Eu lembro, na época que eu estava lá, a gente estava estudando algumas soluções de machine learning, tem alguns sites, algumas empresas já trabalhando nisso, para que não precise ter um humano analisando todos os currículos, né? Que tem uma inteligência artificial fazendo essa análise de currículos, essa pré-seleção para poder mandar para as pessoas. Mas, enfim, aí é um problema das empresas. Mas qual que é o problema dos profissionais, tá? O problema, você como profissional, às vezes você olha para uma vaga dessa e só de bater o olho naquela extensa lista de requisitos, você acha que aquela vaga não é para você. Você fala, puxa, isso aqui não é para mim, eu precisaria estudar mais, né? Ou, não, para eu me especializar em tudo isso que a vaga está pedindo, vai demorar uns 10 anos só estudando, né? E aí você nem aplica, ou nem vai atrás, nem tenta, tá? E por que eu estou dizendo que isso é um problema para você? Porque muitas dessas vagas são para você sim. Tá? Muitas dessas vagas o dia a dia, não, eu não estou dizendo a vaga, né? O requisito ali que está da vaga aberta. Eu estou dizendo o trabalho mesmo. Vamos supor que você seja contratado para trabalhar naquela empresa, para atuar naquela vaga. Muito provavelmente não, mas muitas vezes, o que você conhece, o conhecimento que você tem, a experiência que você tem, é suficiente para aquela vaga. Tá? Muitas vezes é. E aí, mas os requisitos que foram colocados, colocou uma barreira de entrada tão alta que você nem tenta. Tá? E aí, qual que é a melhor forma de quebrar essa barreira? É networking, tá? Não tem jeito. A vaga vai estar... Quando a vaga está publicada num site de vagas, por exemplo, provavelmente essa vaga, antes de ser publicada no site de vaga, isso eu estou falando por experiência própria, tá? Eu via, era assim que funcionava lá no RH. Antes da vaga ir para um site de vaga, a pessoa que está abrindo a vaga, ela já consultou a sua rede de contatos para ver se tinha indicações. Não encontrou nenhuma indicação relevante? Manda para o RH. O pessoal do RH faz a mesma coisa, consulta a rede de contatos, ou consulta a base de dados, né, anterior. Não encontrou ninguém relevante? Por último, a última opção é vamos abrir a vaga num site de vagas. E aí enche de requisito. Tá? Então, não se espante muito com as vagas publicadas, primeiro ponto, porque elas vão ter mais requisitos mesmo do que precisam. Segundo ponto, não fique atrás só de vagas publicadas, porque elas são a última solução da empresa. Tá? A empresa antes tenta buscar na rede de contatos. O que é rede de contatos? É networking. Então, a primeira dica que eu dou aqui para vocês é trabalhe seu networking. Tá? Trabalhe seu networking. E aí, com o networking, entra o segundo ponto. Você pode pensar, pô, mas legal, tá bom, as vagas pedem um monte de coisa, mas o que desse monte de coisa que eu preciso realmente aprender? O que eu preciso realmente me especializar para poder me promover no meu network, na minha rede de contatos, tá? E aí tem um princípio conhecido de todo mundo, que é o princípio de Pareto, tá? Que é o 80-20, né? 80% dos resultados vem de 20% das ações, 80% das consequências vem de 20% das causas, e assim por diante, tá? Basicamente essa é a regra aqui do 80-20. Sei lá, um outro exemplo. Normalmente, 80% do faturamento de uma empresa vem de 20% dos seus clientes. Claro que os números nunca são exatos, tá? Por isso que é só um princípio, é uma ideia, mas normalmente
20% das coisas trazem 80% dos resultados. E qual que é o 80-20 do mercado ágil? Que é o que a gente é o tema da nossa live, tá? Para responder isso, eu trouxe aqui, eu desenhei aqui, né, na verdade, um principal gráfico desse relatório que é publicado todo ano, tá? Se vocês tiverem curiosidade, é só pesquisar no Google State of Agile, tá na 13ª edição, a mais atualizada, e todo ano é feita uma pesquisa mundial com várias empresas e profissionais do mundo inteiro perguntando quais são... Aí tem várias coisas nessa pesquisa, né? Que além dos quais métodos ágeis você usa, pergunta dificuldades que você tem. Tá? É bem legal. Eu recomendo vocês baixarem, procurarem isso aqui, baixar e ler, tá? Para quem tiver no Telegram, no nosso grupo de Telegram, depois à tarde eu vou postar esse PDF lá, tá? Do relatório completo para vocês. Mas enfim, qual que é a informação mais relevante para a gente desse relatório? Quais são os métodos ágeis mais usados no Brasil e no mundo, tá? E aí, de longe aqui, o Scrum é o mais usado, tá? Eu não lembro exatamente o número, eu não lembro o número exato, mas é de 50% a 60% do mercado usa Scrum, tá? Deixa eu até pegar uma outra canetinha para fazer umas anotações. Então, 50% a 60% das empresas do mundo inteiro usam Scrum. E o Brasil é a mesma coisa, tá? Não muda muito. Basicamente segue a tendência mundial. Então, quase todo mundo usa Scrum. Depois vem Kanban, tá? Kanban e Scrumban, que é um método, não é oficial, né? Não existe o método Scrumban. Na verdade, quando a empresa usa ou a equipe usa uma junção aqui de Scrum com Kanban, né? Faz um bem bolado ali. Então, muita gente usa o Scrumban, usa Kanban, e uma boa parcelinha aqui, de 10% a 20%, usa alguns métodos híbridos, né, que combina Scrum, Kanban com alguma outra coisa, tá? E outros 20%. E aí esse outros, cara, é o lance do 80-20 mesmo, tá? Esses 20% de outros métodos, tem método pra caramba aqui. Sabe aquele guarda-chuva dos métodos ágeis? Não sei se vocês já viram. Tem o XP, FDD, DSDM, Crystal Clear, tem um monte de métodos ágeis. Vamos supor, só para ficar didático aqui, vamos supor esses 80 métodos ágeis representam 20% dos que são usados. 2 métodos ágeis aqui, né? O Scrum e o Kanban, representam mais ou menos 80%. 2 representam 80% do mercado. E não é 80, né? Vamos dizer aqui, mais ou menos uns 10 outros métodos ágeis representam 20% do mercado. E aí a gente pergunta, o que você tem que se especializar? Faz sentido você se especializar nisso se ninguém está usando? Nenhuma empresa está usando isso. A grande maioria das empresas usam isso. Tá? E aí, só que elas abrem vagas colocando tudo isso daqui. Então você pega uma vaga, ela vai estar lá, bonitinho, o Scrum é igual aquelas que eu li para vocês, né? Tem algumas que pedem certificação e tal. Vai estar lá, quero certificação de Scrum Master, quero certificação de Product Owner, quero conhecimento de Kanban, e também quero FDD, blá, 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 um monte de outras coisas. Sendo que ela só usa isso. A grande maioria usa isso aqui, tá? Poucos usam isso daqui. E aí, o que você tem que se especializar? Minha sugestão. No 80-20 da coisa, tá? Ah, Denison, então quer dizer que eu não preciso aprender nada dessas outras coisas? Claro que você pode aprender isso daqui, mas é uma questão de prioridade. Se eu for priorizar, se eu não sei nada, estou começando agora, estou entrando no mercado, qual que é a primeira coisa que eu tenho que aprender? Scrum. Cara, assim, não tem nem que pensar. Isso aqui é decisão, no-brainer decision. Não preciso nem pensar, é Scrum. Você tem que se especializar em Scrum. Todo mundo usa Scrum, tá? Esse aqui é o básico. Ah, depois do Scrum, o que eu preciso saber? Kanban. Depois do Kanban, o que eu preciso saber? E aí você vai entrando nos outros métodos, outras coisas, tá? Você pode tentar completar a pizza. Claro que pode, desde que você comece daqui para cá, tá? Siga essa linha. Essa aqui é a primeira, é a segunda dica da live hoje que eu queria dar para vocês, tá? E aí tem um ponto. Aí tem um outro ponto aqui que, deixa eu ver se é sobre isso que eu vou falar. Isso, do perfil T. Tem um outro ponto. Legal. Eu vou tentar completar a pizza. Vamos supor que você já decidiu aqui, eu quero completar a minha pizza profissional. Vou aprender tudo. Eu quero me especializar em tudo. Qual a profundidade que você tem que se especializar em cada uma dessas coisas? É aí que entra um outro pulo do gato, tá? Você não precisa ser especialista em tudo, até porque você não conseguiria. Deixa eu só pegar a tampinha aqui. Até porque você não conseguiria ser especialista em tudo, né? Você já ouviu falar do profissional pato?
É igual o pato, né? Pensa no pato. O pato é um animal que ele nada, ele voa, ele anda, né? Ele é um animal ali meio que completo, só que ele não faz nada direito. Ele não nada muito bem como um peixe, ele não anda tão bem como nós, seres humanos, ele não voa tão bem como uma águia, né? Mas ele faz um pouquinho de tudo. E aí, o que você quer ser? Você quer ser um profissional pato, que faz um pouco, ou conhece um pouco de tudo, mas nada direito? Ou você quer ser um profissional realmente especialista e útil para o mercado? Para você ser um profissional realmente especialista e útil para o mercado, eu sugiro para todo mundo que tenha um perfil profissional em T. O que é um perfil profissional em T? Tá? Vamos colocar aqui uma linha com habilidades. Então você tem aqui uma habilidade 1, habilidade 2, habilidade 3 você está estudando ainda, habilidade 4 você tem muita experiência, habilidade 5, habilidade 6 e habilidade N. Tá? Então tem 6 e habilidade N. Tem N habilidades aqui que algumas você estudou ao longo da sua vida, você está estudando algumas coisas. E o que acontece? Para você ser um profissional completo, ou melhor, para você ser um profissional pato, você só vai colecionando novas habilidades. Ah, fazer um curso novo de tal coisa, fazer um curso novo de outra coisa, vai colecionando novas habilidades, mas você não se aprofunda em nada. O que é um profissional T? É um profissional que conhece várias coisas, tá? Tem um conhecimento aqui horizontal de várias coisas, e vamos supor que ele se especializou aqui na habilidade 4. Ele tem um conhecimento profundo de outras, tá? E habilidade 4 e habilidade 5, tá? Profundo. Habilidade 1, 2, 3, ele conhece superficialmente. E é isso que eu sugiro para todo mundo, inclusive para o profissional ágil, tá? Então você pode conhecer um pouco de várias coisas e se especializa em poucas. Então vamos supor, eu conheço aqui 10 métodos, mas me especializo em 2. É muito mais inteligente fazer isso do que tentar se especializar em tudo, que você não vai conseguir, ou só conhecer tudo superficialmente. Deu para entender o ponto? E aí vem a grande pergunta, né? Qual que é o perfil T para o profissional ágil? Então calma que eu já fiz esse desenho para você. Já pensei bastante nisso, né? A gente já, com base em pesquisas, com base em experiência nossa, aqui da equipe da MindMaster, experiência ensinando alunos, a gente já meio que traçou aqui qual que é o perfil ideal que a gente vê que se encaixa na maioria das vagas, e não necessariamente nos requisitos, tá? Lembra do que eu falei ali, os requisitos sempre vão ser maiores do que o que realmente precisa. Isso aqui é o que realmente precisa. É o que a gente vê, o que eu tenho visto, realmente sendo utilizado na maioria das empresas, tá? Então vamos lá, qual que é o perfil profissional do ágil? O perfil T. Acredito que não é surpresa para vocês que o conhecimento profundo é de Scrum e Kanban, né? São as duas coisas que você tem que se especializar. Por quê? Porque é o que é mais usado, é o que é mais solicitado, é o que a maioria das empresas usam, tá? A maioria das empresas, às vezes, não pode não usar nada dessas outras coisas, mas Scrum e Kanban vão ter. Às vezes não pode... Eu vou até mudar um pouquinho o desenho aqui, tá? Eu coloquei Scrum e Kanban, mas o Scrum é um pouquinho maior assim que o Kanban. Kanban, aqui está o Scrum, você tem que saber tudo de Scrum. Kanban, um pouquinho menor, mas também profundo, e os outros aqui que você tem que se aprofundar. E pode ser que você tenha alguns níveis menores aqui, tá? De outras coisas menores. Essas aqui são as que eu oriento você a realmente estudar, o que está aqui. Você pode estudar outras coisas também, tá? Que pode fazer sentido, dependendo do modelo de gestão da empresa, né? Nessa questão de scale aqui tem várias coisas, tem empresa que usa Nexus, tem empresa que usa, a maioria hoje em dia no Brasil usa Safe, né? Tem gente que acha isso a maior bobeira do mundo, não quer usar nada disso, então tem um pouco de tudo, tá? Então não necessariamente quer dizer que é só isso daqui que você tem que aprender, mas isso aqui é o que eu chamo do 80-20, tá? É o 80-20 que eu sugiro para todo profissional ágil. Então vamos passar aqui um pouquinho por cada um deles para vocês entenderem, tá? O que eu estou querendo dizer. Primeira coisa, vamos na ordem dos mais importantes, depois eu não vou fazer ordem, tá? Eu vou só falar o que tem. Então, primeira coisa é Scrum, tem que se especializar em Scrum. E aí, o que é Scrum? É Scrum Master, né, papel de Scrum Master, e papel de Product Owner, tá? Você pode escolher aqui entre os dois, não, eu quero me especializar como Scrum Master ou quero me especializar como Product Owner. Ou vou aprender os dois para poder, eventualmente, virar um Agile Coach depois, tá? E o Kanban é o Kanban, né? Não tem papéis no Kanban, é simplesmente se especializar e aprender como que faz
Kanban. Então, e aqui então é a segunda ordem, tá? E aí esses outros aqui não tem ordem, eu diria, cara, assim, na ordem que você quiser, mas é importante, extremamente importante conhecer todos eles, tá? Então você tem OKR, que é o novo planejamento estratégico do mundo atual, do mundo VUCA, né? A gente está no mundo VUCA de alta volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade. Então, para o mundo VUCA, planejamento estratégico é OKR. E a maioria das empresas hoje em dia, principalmente essas que estão em transformação digital, estão tudo implantando OKR. Então, conhecimento diferenciado. Nem tem vaga ainda pedindo, muitas vagas, né? Às vezes tem, mas não tem muita vaga ainda pedindo OKR. Mas, cara, é um movimento que nos Estados Unidos já... O Vale do Silício todo usa OKR, né? Todo os Estados Unidos está começando a usar OKR, Brasil, tudo, a gente já sabe, né? O que acontece lá, depois acontece aqui. Então, se prepara aqui que o OKR é um boom. Outra coisa, você precisa entender de requisitos, e aí requisitos aqui eu chamo de UX, né? O design centrado no usuário, você precisa conhecer de Inception, que é o que você faz antes no pré-game, né? Antes de fato iniciar um projeto. Como que a gente levanta o que precisa ser feito no projeto. Então o OKR vai dar uma direção, e aqui tem algumas técnicas para fazer esse levantamento dos requisitos, né? Do que precisa ser feito, como definir o MVP, né? Que é o Minimum Viable Product, vou até colocar aqui MVP, para vocês estarem por dentro também, pode pesquisar sobre isso, tá? Que é o mínimo produto viável. Então, técnicas para eu conseguir chegar nesse MVP, ou no mínimo que eu vou começar a fazer antes de começar um projeto. Então, existem aqui algumas técnicas. Eu coloquei do lado aqui Design Thinking, mas essas técnicas de Inception, elas são técnicas de Design Thinking, tá? Mas eu também aconselho você a entender sobre Design Thinking. Entender o conceito de Design Thinking para você conseguir entender quando que você usa o quê, né? O lance do duplo diamante, do Design Thinking, duplo diamante, pesquisa sobre isso, tá? Design Thinking é basicamente, tá? Tudo que tem convergir, ou desculpa, divergir, ficou ruim aqui, divergir mais convergir é Design Thinking, tá? O que é divergir e convergir? Divergir é tudo que eu passo de um problema, né, ou parto de um problema, divergindo em várias soluções, né, divagando, procurando, entendendo, fazendo um brainstorm ali para tentar encontrar milhões de soluções, é o famoso pensar fora da caixa, né, tentar descobrir várias outras formas, eu estou divergindo, eu estou encontrando várias possibilidades. Convergir mapeei várias possibilidades, quais fazem sentido, começar a analisar cada uma delas para ver quais fazem sentido, escolher algumas e se aprofundar nessas algumas, tá? Esse aqui é o primeiro passo aqui do diamante do Design Thinking, né? Eu abro várias possibilidades, depois eu fecho essas possibilidades. Aí dessas daqui eu abro várias formas de fazer isso que eu escolhi, fecho provavelmente num protótipo, tá? Assim, enfim, não é escopo da aula aqui explicar Design Thinking, mas só para vocês entenderem por que vocês têm que entender disso daqui, tá? Porque hoje, no mundo VUCA, é assim que a gente inova, é assim que a gente descobre o que precisa ser feito, é assim que a gente resolve o problema das pessoas, problemas dos clientes. Então você tem que entender disso daqui também, tá? Conhece a estratégia, entende requisitos, sabe como explorar os problemas, você precisa executar, né? E executar é Scrum Kanban. E aí aqui é onde você tem que se aprofundar mesmo, tem que ser especialista nisso, a não ser que você queira. Não quero ser especialista em Scrum, eu quero ser especialista em Design Thinking. Ótimo, tá? Você pode conhecer Kanban, conhecer muito Design Thinking e menos das outras coisas. Ou não, quero me especializar em OKR. Você pode conhecer muito de OKR, aí eu aconselho também a se especializar aqui, né? No passo depois do OKR, se especializa nessas duas coisas, mas conhece isso aqui também, tá? Esse T, você pode modificar aqui. Isso aqui é só uma sugestão minha, se você quiser atingir o 80-20 do mercado. 80-20 do mercado é isso aqui, tá? Então, Scrum, Kanban, essas outras coisas. E aí, o que mais? A gente vai indo para outros passos, tá? Scale, e aí isso aqui é mais para quem quer trabalhar em empresa grande, multinacional, grandes empresas mesmo, empresas, sei lá, acima de 500 funcionários, talvez para mais, que começa a pensar em como escalar o ágil, né? E aí você vai, aí tem vários frameworks aqui para escalar o ágil, um dos mais famosos aqui é o SAFe. Eu particularmente não gosto muito porque eu acho ele meio que burocratiza os métodos ágeis, né? Ele cria ali um monte de coisas que, a meu ver, talvez sejam desnecessárias. Tem outro que eu gosto mais, mas quase a maioria das empresas não usam muito, mas é interessante, que é o LESS,
tá? E, nossa, fugindo o nome aqui, o da Scrum.org, o Nexus. E o Nexus da Scrum.org também. Então a gente tem 3 frameworks aqui para escalar. Tem um que não é um framework, mas tem muita gente aí que está no buzzword também, que é o modelo Spotify, que não é um modelo, tá? Não é um método nenhum. É só o jeito que o Spotify fez lá na empresa. O Spotify é uma empresa de streaming, não sei se todo mundo está presente, de música, né? Você ouvir música pelo celular. É uma empresa sueca. Tem o ágil no seu DNA, e o jeito que eles implantaram e escalaram o ágil lá, muita gente copia, tá? E acabou virando, no jargão popular, aí, o modelo Spotify. Tá? Então, existem várias formas aqui de fazer esse scale. Eu aconselho você, se você quiser, claro, se especializar em alguma delas, excelente, tudo bem, você troca aqui o seu T para cá, mas aconselho você conhecer pelo menos. Né? Outra coisa, isso aqui é mais se você quiser ser executivo, já vou mostrar para vocês, seria um próximo passo. O próximo passo do que, se você falar, pô, legal, Denison, já me especializei em Scrum, especializei em Kanban, o que você sugere de próximo desses itens aqui para eu virar T, né, para eu fazer profundo? Eu sugeriria isso aqui, ó, que é liderança, PNL, antifragilidade, isso aqui é lidar com pessoas, tá? Se você quer avançar na carreira, virar um líder, um diretor, um executivo, você quer avançar, você vai precisar entender de pessoas, tá? Antifragilidade nem tanto é pessoa, é mais estratégia, né? Mas é assim, para o líder, hoje em dia, é o tipo de estratégia que o líder precisa conhecer, tá? Tem que ser um líder antifrágil, tem que entender, tem que conseguir fazer uma gestão antifrágil. Então pesquisa sobre isso aqui, pesquisa sobre antifragilidade, conhece, até tem um livro do Nassim Taleb, né, que é o que cunhou esse termo, chama Antifrágil, o nome do livro, só pesquisar antifrágil você vai cair no livro, tá? Então você tem que entender aqui de liderança, de pessoas e de antifragilidade, tá? É uma outra coisa que eu sugiro. E por último, ferramentas. Eu não nomeei aqui ferramenta, porque ferramenta tem muita, tá? Tem muita ferramenta. A mais popular do ágil, vou até dar um nome aqui, é o Gira. Gira e o Trello, né? Trello todo mundo usa. Gira, Trello, e aí existem várias outras ferramentas, mas é sempre bom você também conhecer ferramentas, tá? Deixa eu ver. Bom, enfim, é isso. Esse aqui é o 80-20 aqui do profissional ágil, e já meio que modelei aqui para vocês qual que é o T. Por onde começa? Né? Como se fosse um caminho, uma trilha para quem está começando, para quem quer começar. Por onde eu começo? Esse aqui é uma fotografia que eu sugiro para a maioria das pessoas começarem assim. Se eu estivesse começando hoje, era assim que eu ia começar. Tá? Primeiro eu ia fazer um cursinho de Scrum, ia entender, ia tirar minhas certificações, né, e ia seguindo nessa linha. Deixa eu ver o que eu deixei aqui, vamos ver quanto tempo a gente tem. Bom, vou passar rapidinho aqui esse último slide. Era só um passo a passo aqui de desenvolvimento de carreira, tá? Usando aquilo. Vamos supor que você fez os cursos necessários para virar aquele profissional T, tá? Começou a trabalhar, adquiriu as experiências. Qual que é a sequência ideal para você conseguir chegar aqui do zero, né? Do zero até um cargo executivo aqui, que você vai ganhar, sei lá, de 20 a 40 mil de salário. Tá? Qual que é o caminho que a gente percorre para chegar lá? Primeira coisa, entender os fundamentos. Então, de cada uma daquelas coisas que eu mostrei ali para vocês no T, entende os fundamentos, no mínimo, os fundamentos por trás de cada uma daquelas coisas. Tá? Depois que você entender os fundamentos, deixa eu pegar essa canetinha verde aqui. Depois dos fundamentos, eu aconselho que você tire certificações. Para quê? Por que certificações? Tem gente que é contra a certificação, não precisa disso, é só um papel, é só passar numa prova, não garante que o cara é bom no dia a dia. Não garante que o cara é bom no dia a dia, mas atesta, né, é como se fosse um atestado de que eu sei os fundamentos, de que eu conheço minimamente aquilo que eu estou falando. Né? Se eu não conhecesse, eu não passaria na prova. Então, a certificação, eu considero um próximo passo aqui de quem começou a estudar. Né? Estudou, tira a certificação. Tá? Tirou uma certificação, o que você tem que correr atrás? De experiência prática. Tá? Então, você vai ter que... E aí, puta, onde eu vou conseguir experiência prática? Só com fundamentos e certificações é possível já conseguir entrar em algumas vagas, dependendo de alguns lugares. Tá? Alguns lugares vão pedir experiência, e aí não vai ser possível, mas só com isso daqui já te abre algumas portas. Tá? Mas se você não conseguiu nenhuma porta aberta, procura
criar experiência prática onde você estiver, no seu trabalho atual, seja na sua vida pessoal, seja num trabalho voluntário, mas assim, corre atrás disso, experiência prática, que você vai precisar disso daqui, tá? Legal, depois que você tem experiência, já tem ali um bom tempo aqui de experiência, colocando em prática tudo isso que você aprendeu, a próxima coisa que você tem que desenvolver é liderança. Lembra do T que eu falei lá? Você tem que ir para aprender antifragilidade, aprender sobre liderança de pessoas e assim por diante. Então, liderança, a próxima habilidade que você tem que se desenvolver. Feito isso, aí aqui é networking, tá? Daqui para cima é networking, é resultado mesmo. Daqui para baixo só depende do seu esforço. Só depende de você estudar, tá? Estudar e correr atrás. Você consegue chegar aqui. Tá? Liderança. E aí, quando você chegar aqui, aumenta muito, mas aumenta muito as suas chances de conseguir um cargo de gestão. E se você colocar em prática tudo isso que você aprendeu, você vai começar a trazer resultado. E você trazendo resultado para a empresa, você consegue, talvez, chegar aqui num cargo executivo. Tá? Mas aqui, ó, vou até grifar, é resultado. Ninguém chega aqui só porque... Por QI, né, o famoso QI, porque tem o que indica, porque não, aqui é resultado. Mesmo que a pessoa chegue aqui com QI, mas não traz resultado, ela cai. Tá? Então, para você chegar nesse alto nível, você precisa de resultado. Para ter resultado, você tem que conhecer tudo isso daqui. Então, essa é a escadinha de desenvolvimento de carreira que eu sugiro para qualquer um que quer sair aqui do zero, não conheço nada, até um cargo executivo aí que vai te pagar de 20 a 40 mil por mês. Beleza? Então é isso. Deixa eu ver. Era isso que eu tinha para mostrar para hoje aqui para vocês. Vou liberar vocês aqui para o almoço. Eu sei que deve ter gente com fome e deve ter gente aí que está com a cabeça fervilhando. Nossa, eu preciso estudar. Calma, calma. Depois você revê aqui essa live. Deixa eu até colocar aqui o profissional T. Bom, eu nem preciso colocar aqui. Eu vou mandar para vocês. Para quem tiver na nossa lista de e-mail, deixa eu só deixar aqui, ou no nosso Telegram. Ó, aqui está o link do nosso canal do Telegram. Se você estiver na nossa lista de e-mail ou no nosso canal de Telegram, eu vou mandar isso que eu ensinei aqui de uma forma gráfica, tá? Para vocês poderem imprimir, poderem guardar e consultar depois, tá bom? Então não deixa, se você não estiver no nosso canal, o link é esse aqui, ó, t.me/gestão ágil. Digita isso daqui no seu navegador, tá? Você já entra lá no nosso canal do Telegram. No Telegram eu posto conteúdos praticamente todos os dias, ensinando alguma coisa, algum insight que a gente tenha, eu ou o Denis, né, meu sócio, qualquer insight, qualquer coisa que a gente descobre no nosso dia a dia, a gente vai lá e compartilha com o pessoal do Telegram. Então a gente é um novo canal aqui, além de Instagram, YouTube, LinkedIn, é um outro canal que a gente está distribuindo conteúdo, tá? Então entra no Telegram, tem muita coisa bacana lá, e eu vou postar esse perfil profissional T, já postei no canal do Telegram, quem tá lá já viu, tá? Mas eu vou falar mais sobre isso. Tá? Então, semana que vem também eu vou mandar, se você não estiver no canal, mas estiver assinando a nossa lista de e-mails também, você também vai receber isso daqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Um bom almoço para vocês e obrigado pela presença. Um abraço e seja ágil.